Olá, estudantes, saudades de vocês. Eu vou gravar esse pequeno vídeo aqui só com algumas características das principais revoltas nativistas que aconteceram no Brasil colônia. Lembrando que essas revoltas elas aconteceram entre o século XVII e o século XVIII. Então a gente teve como revolta nativista algumas que aconteceram entre o século XVII e o século XVIII, principalmente no início do século XVIII. Elas não tinham propostas de tornar o Brasil independente naquela época. Elas eram, na sua grande maioria, lideradas pela elite e elas eram regionais. Então, cada região do Brasil, naquele período, tinha as suas revoltas características. As principais foram a revolta de Beckman, que aconteceu lá no Maranhão, no ano de 1684, foi uma rebelião de latifundiários e de padres jesuítas. O que são os latifundiários? A gente já viu isso. Eram os grandes proprietários de terras, os grandes fazendeiros. Naquela época, os grandes produtores de cana-de-açúcar e também já as fazendas de gado, que já tinham uma influência muito grande. E os jesuítas, por quê? Porque os jesuítas eram contrários à escravização das populações indígenas. Então, eles queriam que os índios fossem livres, porém, eles catequizavam esses índios com a religião cristã. Portugal, então, cria a Companhia de Comércio do Maranhão. Isso acabou fornecendo muitos escravos negros trazidos da África e acaba, então, gerando um monopólio do comércio escravista nesse território do Maranhão. O descontentamento das elites locais, as pessoas ligadas à elite, as pessoas mais ricas, os grandes proprietários de terras, eles achavam que os preços estavam muito altos e os produtos eram de má qualidade, produzidos nessa região. E por isso eles acabaram se revoltando e exigindo que o governo, então, português ou o governo brasileiro, tomasse atitudes com relação à implantação de taxas mais baixas, de preços melhores para a importação de determinados produtos. Quais eram os objetivos da revolta de Beckman que aconteceu lá no Maranhão? Um dos principais objetivos era combater a escravização dos índios e a eliminação da Companhia do Comércio, que tinha taxas muito altas para a importação de determinados produtos de luxo. Manuel e Tomás Beckman foram os seus principais líderes. O que aconteceu com os líderes desse movimento? Eles foram enforcados, os jesuítas retornaram ao Maranhão e a Companhia de Comércio continua atuando, embora sem o monopólio. Então, eles perderam um pouco o monopólio sobre a produção. Também aconteceu em Minas Gerais a revolta dos Emboabas, ou a Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre 1707 e 1709. Bandeirantes e paulistas, bandeirantes paulistas, quem eram esses bandeirantes? As pessoas que saíam em expedições em busca de índios, de capturar índios e também de procurar novas jazidas de pedras preciosas e de ouro, minas de ouro para a exploração. E os emboabas, quem eram os emboabas? Emboabas eram todos os forasteiros, todos que não fossem paulistas eram considerados emboabas. Capão da Traição, o grande massacre paulista aconteceu nesse período, durante essa guerra. São Paulo, então, passa a ser separada de Minas Gerais. Os paulistas retiram-se, em sua maioria, e descobrem novas jazidas de ouro em Goiás e também no Mato Grosso, principalmente na região de Diamantina, no Mato Grosso, onde eles encontram grandes jazidas de diamante e também de ouro, e também na região de Goiás. Inclusive, a partir disso, inicia-se a exploração de ouro e pedras preciosas na região do Mato Grosso do Sul. Então, essa região ali de Camapuã, essa região do Areado, foi uma rota desses paulistas
que migravam para o Mato Grosso para buscar ouro. Então, nessa região, eles acabaram encontrando também pedras preciosas e muito ouro. A Guerra dos Mascates aconteceu lá em Pernambuco, entre Olinda e Recife. Olinda, liderado pelos latifundiários, os grandes proprietários de terra, e Recife pelos comerciantes portugueses. Aqui a gente tem uma imagem, né, da cidade de Olinda e de Recife aqui no fundo. Olinda aqui na frente, lá no fundo, né, separado por um rio, lembrando, né, que é um rio que acaba separando essas duas grandes cidades. Quais foram as causas da Guerra dos Mascates? Recife obtém autonomia e Olinda acaba não aceitando. O encerramento da guerra em 1711, com a intervenção de Portugal, né, teve que intervir para que a guerra tivesse fim, e Recife afirma então sua autonomia e torna-se capital de Pernambuco. Na verdade, foi uma disputa de poder para saber qual das duas seria mais poderosa, né? A revolta de Vila Rica, ou Felipe dos Santos, em alguns livros, em alguns sites da internet, alguns vídeos também, ela aparece como a revolta de Felipe dos Santos, mas ela também pode ser chamada de Vila Rica. Ela aconteceu em Minas Gerais em 1720 e ela se deu principalmente contra o abastecimento das casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? Eram casas que recebiam o ouro retirado das minas. Ali esse ouro ele era fundido, ele era separado, pesado, e ele recebia o selo real. E também era descontado dali a derrama. O que era a derrama? É o imposto que era cobrado por este ouro retirado das minas. Seu líder era Felipe dos Santos, por isso, né, ela também é chamada de revolta de Felipe dos Santos. E o resultado dessa revolta foi que Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. Então aqui a gente tem uma casa, né, que fica lá em Ouro Preto, Minas Gerais, uma casa de fundição da época, né, que foi construída na época. E aqui a gente tem uma imagem, né, de Felipe dos Santos sendo condenado ao enforcamento e depois ele foi esquartejado. O que vem a ser esquartejado? É quando os membros, né, as pernas, os braços e o tronco, ele é separado e ele é deixado na entrada da cidade para servir de exemplo para as demais pessoas, para que mais ninguém se meta, né, a liderar uma rebelião. A gente também teve a Inconfidência Mineira em 1789, então essa jamais para o final, né? Uma das principais causas da Inconfidência Mineira foi o esgotamento do ouro, e isso acabou provocando uma crise econômica na região de Minas Gerais. As minas, elas não suportavam mais fornecer tanto ouro quanto era retirado daqui, né? Grande parte do ouro que existe hoje nas igrejas, nas grandes catedrais, nos castelos, o ouro que enriqueceu muitos reis da Europa, não só de Portugal, mas também da Espanha, da França, da Inglaterra e outras regiões, né, da Europa. A maior parte desse ouro veio da América, tanto da América do Sul, Central e também da América do Norte. E, logicamente, mais tarde, né, da África. Então, voltando aqui às causas da crise, né? A crise econômica acabou, né, fazendo com que a exploração abusiva de Portugal com relação aos impostos que eles cobravam, né, a derrama, que eu já disse antes na revolta anterior, a proibição de produtos manufaturados na colônia. Isso acabou provocando assim, um sério problema, porque Portugal obrigava as pessoas que viviam aqui na colônia a comprar os produtos manufaturados lá de Portugal, então não podia ter indústrias aqui, e isso fazia com que o pacto colonial se mantivesse cada vez mais forte. Eles também tiveram algumas influências das ideias iluministas lá da Europa, né? Iluminista vem de iluminar, de clarear, esclarecer, né? Eles passaram a utilizar a razão lá na Europa e isso acabou influenciando também aqui na colônia. Por quê?
porque muitos filhos da elite, muitos grandes proprietários, grandes comerciantes, donos de minas, né, viajavam muito para a Europa. Então o mundo civilizado se encontrava na Europa naquela época. Aqui era uma reles colônia, aonde só viviam pessoas mais simples, pessoas menos instruídas, vamos assim dizer. Seus principais líderes, a elite mineira, né, filhos dos grandes proprietários das minas, né, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto. E teve um pobre que participou dessa rebelião, o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por nós como o Tiradentes. Por que Tiradentes? Porque ele tinha várias profissões, né? Ele era soldado do exército, ele era cabeleireiro, ele era barbeiro, alfaiate, e também ele tirava dentes infeccionados, dentes podres, né, cariados das pessoas. Por isso ele acabou sendo apelidado de Tiradentes. Ele não era filho de nenhum grande proprietário de mina, ele não fazia parte da elite, mas ele tinha amizade com esses rapazes da elite. Ele era praticamente um autodidata, então ele lia muito, estudava muito, e por isso ele tinha essas ideias iluministas, né, de separar o Brasil de Portugal. Principais objetivos: a proclamação da República, fim do Pacto Colonial, né, que proibia o Brasil de ter as suas indústrias, que obrigava o Brasil a manter esse monopólio com Portugal, estímulo ao desenvolvimento das manufaturas, criação de uma universidade lá em Vila Rica, né, onde hoje é Ouro Preto, e a bandeira com a inscrição Libertas Quas Será também, né, que traduzido do latim significa liberdade, ainda que tardia, né, esta bandeira aqui, até hoje ela faz parte da bandeira de Minas Gerais. E ela também tinha uma pequena influência dos maçons, né? Muitos desses rapazes faziam parte de grupos maçônicos, e ela também tem uma influência nessa rebelião. Essa rebelião ela foi denunciada por Joaquim Silvério dos Reis, que acabou deletando, né, o X9 do grupo. Os líderes acabaram sendo presos e foram degradados para a África. O que vem a ser isso? Degradados para a África. Eles foram mandados para a África como uma forma de castigo. Eles foram expulsos por um determinado tempo do Brasil. Mas como eles eram filhos de grandes proprietários de minas, grandes proprietários de terra, é lógico que eles não passaram por necessidades, né? Então eles foram lá para a África passear bastante. Da África eles foram para a Europa, onde eles estudaram. Mas o nosso querido Tiradentes, como ele era pobre, ele não tinha um apadrinhamento rico, e ele também se recusava a pedir perdão para a coroa portuguesa por ter feito parte desse movimento, ele acabou então sendo enforcado e esquartejado para servir de exemplo para os demais. Então aqui a gente vê algumas partes do corpo dele, né, após ele ter sido enforcado lá na Praça de Ouro Preto, né? Então existe um memorial hoje lá em Ouro Preto, Minas Gerais, que mostra, né, o local onde ele foi enforcado, e o corpo dele acabou sendo esquartejado, e partes do corpo foram expostas no início da cidade, né, na entrada da cidade de Ouro Preto, que na época era chamada ainda de Vila Rica, para servir de exemplo para os demais. Também a gente teve, né, anos mais tarde, a Conjuração Carioca, que aconteceu, né, devido a manifestações contrárias ao absolutismo da monarquia aqui no Brasil, também influenciado pelas ideias iluministas por causa da sociedade literária que vivia no Rio de Janeiro. Seus líderes foram presos e libertados a seguir por falta de provas, e a sociedade literária acabou sendo fechada. E a Conjuração Baiana, que teve uma influência um pouco maior, né, que aconteceu em 1798, que teve suas principais, né, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, né. As principais causas eram a extrema pobreza
e as desigualdades sociais. Então, a Conjuração Mineira ou a Inconfidência Mineira, ela era uma rebelião liderada pela elite, pelas pessoas mais ricas de Minas Gerais. Já a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates, ela era liderada por pessoas pobres, pessoas que faziam parte da classe mais pobre da Bahia. Objetivos dessa revolta era a independência, a proclamação da República, a liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis, a abolição da escravidão, porque isso acabava prejudicando muito a população. Teve influência da Revolução Francesa, né? Os franceses, com a sua revolução que eles fizeram, eles acabaram influenciando as pessoas aqui no Brasil, porque a Revolução Francesa pregava liberdade, igualdade e fraternidade, então eles também queriam implantar isso aqui no Brasil. E os seus líderes foram, né, João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, alfaiates, né, por isso, né, e mulatos, eram mulatos e alfaiates, por isso Revolta dos Alfaiates, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, que eram soldados, porém também mulatos, entre outros. Todos eles pobres. Teve uma ampla participação popular, porque o povo acabou se identificando com essa rebelião, e teve uma repressão intensa de Portugal. Então, os portugueses não gostaram dessa rebelião e acabaram reprimindo essa revolta dos alfaiates. E aqui, por último, né, um quadro que faz uma comparação entre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Então, quando aconteceu, né, a gente tem as datas aqui, 10 anos depois. Os objetivos principais, né, dessas rebeliões, né, a Conjuração Mineira pretendia a independência nacional, a Conjuração Baiana também pregava a independência nacional. De quem que eles receberam influências, né, influências externas? A mineira da independência dos Estados Unidos, a baiana da Revolução Francesa, que eu já falei. Qual foi a influência ideológica? O iluminismo, que aconteceu lá na Europa, né, influenciou as duas. Causa local, né? Por quê? Crise na mineração lá em Minas Gerais e crise no abastecimento lá na Bahia. Por que essa crise do abastecimento afetou a Bahia? Porque Salvador era a capital do Brasil até então e acabou sendo transferida essa capital acabou sendo transferida para o Rio de Janeiro. E aí a Bahia acabou ficando esquecida, né? Então, poucos mantimentos chegavam até lá, os produtos que chegavam eram muito caros, então isso acabou provocando essa rebelião. As lideranças, né, em Minas Gerais, elite colonial, lá na Bahia, camadas médias e populares, e as principais propostas sociais. As propostas dos mineiros eram moderadas e as propostas dos baianos eram mais radicais. Pessoal, assistam os outros vídeos e realizem a atividade proposta, que é fazer um relatório sobre os vídeos que serão postados para futuras atividades que serão postadas na semana seguinte, tá bom? Até mais, um abraço, se cuidem, usem máscara, evitem aglomeração.